A combinação perfeita de história, gastronomia, natureza e aventura. Esse é o Pampa Gaúcho. Repleto de incríveis paisagens, a conexão com a natureza já começa durante a viagem, ao avistar os vastos campos e planícies, e se aprofunda ainda mais ao longo das inúmeras trilhas da região. A campanha é a perfeita representação da cultura gaúcha. Viva nos antigos casarões e estâncias rurais, que tão bem refletem a história do nosso Rio Grande do Sul. Um destino que encanta por sua gastronomia campeira, com os tradicionais assados que harmonizam com os premiados vinhos e azeites do Pampa, que também podem ser degustados durante os passeios turísticos nas vinícolas e lagares locais. Conheça, viva, sinta e se apaixone pelo Pampa Gaúcho. Olá, pessoal dos Vinhos e Prazeres. Hoje estamos numa região que ainda não conheço pessoalmente, mas já provei vinho, que é a região da Campanha Gaúcha, né? E estamos com o Pedro Candelária, que é o presidente da Associação dos Vinhos da região da Campanha Gaúcha. Aí ele vai começar contando para a gente o que é a região, se já é uma IP, se é uma DO, como é que se estão pretendendo fazer isso. E qual que é a abrangência dela também, né? Olá, antes de mais, muito obrigado pelo convite, por estar aqui para falar da nossa região. Nós somos uns apaixonados pela nossa região da Campanha Gaúcha, que é uma região muito autêntica e hoje, já respondendo diretamente aí à sua pergunta, é uma indicação geográfica, a maior indicação geográfica para vinhos do Brasil e a segunda maior produtora de vinhos finos no Brasil também, só atrás da Serra Gaúcha. É uma região já estabelecida, mas uma região que passou por uma história bem grande e por vários momentos da sua história, momentos melhores, momentos que foi mais ou menos esquecida, e agora este novo momento da campanha gaúcha, onde está retornando com bastante força. Eu lembro do tempo do Almaden, né? Que era Isso. produtor. Isso mesmo. Na verdade é assim, nós contamos a história da campanha gaúcha começa, na verdade, no final do século XIX. Curiosamente, a primeira vinícola do Rio Grande do Sul é registrada na campanha gaúcha, que era a vinícola Marimon, da família Marimon, lá em Bagé. No final do século XIX, haviam produtores em Bagé, haviam vários produtores em Uruguaiana também, porque já nessa altura esta região realmente já tinha as características que tem hoje, que tem um clima muito propício para cultivar uvas vitiviníferas, pelo clima quente e seco no verão, pelo inverno frio e rigoroso. Aqui as 4 estações do ano são muito bem definidas, então nós temos realmente condições muito boas. E no final do século XIX, esta região era uma das principais produtoras de vinho e abastecia principalmente a Grande Porto Alegre.
Entretanto, começou a crescer a região da Serra Gaúcha, por uma questão de imigração, não é? Os imigrantes italianos foram para lá, começaram a plantar uva, aquela história que a gente conhece, começaram a fazer vinho, e pela logística, por uma questão até de proximidade, a região da Serra passou a ser o principal polo produtor de vinho para a Grande Porto Alegre, que é o principal consumidor aqui no Rio Grande do Sul. E a região da Campanha, ao longo dos anos, ao longo das décadas, foi ficando esquecida, os produtores foram abandonando e acabou. Uma segunda fase, então, da região da Campanha foi nos anos 70, com o surgimento da vinícola Almaden, como bem referiu aí o Alberto. Então, a Almaden era uma grande multinacional americana que estava buscando uma nova região para construir uma nova vinícola. E, junto com a Universidade da Califórnia e o vitivinicultor, investigador, professor Harold Olmo, eles andaram por várias regiões do mundo, vendo que região seria interessante para construírem uma nova vinícola Almaden, uma nova indústria. E de todas as regiões eles chegaram à Campanha Gaúcha, mais concretamente a Santana do Livramento, onde implantaram a Almaden, e que foi um enorme sucesso nos primeiros anos. Fizeram um vinho com muita qualidade, acho que bateram recordes de vendas. Creio até que eles acabaram sendo um pouco vítimas do próprio sucesso, onde cresceram muito, venderam muito, acabaram por perder um pouco o controle. Eles depois foram vendidos, andaram durante muitos anos trocando de dono, e hoje são, desde o início do século XXI, acho que desde 2010, mais ou menos, agora não me lembro bem do ano, são do Grupo Miolo, e uma das excelentes vinícolas do Grupo Miolo, que produz aqui vinhos muito bons da Campanha Gaúcha. E a terceira fase, então, da região da Campanha Gaúcha foi no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que é quando a vinícola deu trabalho, que é a vinícola Campos de Cima também começou, mas é uma história muito comum a quase todos os projetos aqui da região da Campanha, que é, na época, final dos anos 90, haviam vários estudos académicos e científicos também, de próprias instituições como a Embrapa ou Vivinho, que apontavam esta região como sendo a próxima grande região de vinhos do Brasil, pelo clima que tinham, pelo que tínhamos e que temos, obviamente. Então falava-se muito do potencial da Campanha Gaúcha e na época haviam incentivos, não incentivos financeiros, mas incentivos no sentido de que haviam palestras, vários palestrantes que vinham à região explicar como plantar a uva, então havia muito acesso à informação. Então, esse novo surgimento, essa última fase, essa terceira fase de crescimento da região da Campanha, foi quando vários produtores rurais que já trabalham aqui normalmente no campo, na atividade rural, produzindo, no caso da nossa família, produzia arroz e pecuária, havia quem produzisse soja, havia quem produzisse outros alimentos, e que diversificaram a produção. Então, para além dessas atividades primárias, decidiram investir na vitivinicultura. Então, no nosso caso, entre 2002 e 2004, foram implantados os vinhedos, mas se formos ver caso a caso, vinícola a vinícola, é tudo mais ou menos nessa época. Umas foi entre 2000 e 2003, outras entre 2004 e 2006. Então, foi ali entre os anos 2000 e 2010 que vários produtores começaram a implantar vinhedos, e começou essa nova fase. No mundo do vinho tudo demora muito tempo, então esses vinhedos primeiro eram muitos produtores vendiam a própria uva para outras vinícolas até de outras regiões. Pouco a pouco foram vendo o potencial, que às tantas hoje já não falamos de potencial, da realidade que realmente a uva tem muita qualidade aqui, então começaram a investir, ok, a uva tem qualidade, vamos fazer vinho. Então começaram a fazer vinho, não havia muitas indústrias aqui, quase nenhuma, então criaram-se muitas parcerias com vinícolas na Serra Gaúcha, e em outras regiões, mas principalmente na Serra Gaúcha, onde estava mais estabelecida, e pouco a pouco foram começando a aparecer vinícolas aqui na região da Campanha. Então hoje temos muitos projetos que já estão nessa fase, até com vinícola própria, com indústria própria, recebendo turismo. Então foi uma região que teve essas três fases e que nesta última fase, que repare, começou ali por volta do ano 2000, teve um crescimento muito acentuado, muito rápido, porque nós estamos em 2022, passaram um pouco mais de 20 anos, e o que não é nada no mundo do vinho, não é absolutamente nada, mas nesses 20 anos chegou-se muito longe. Então, nesses 20 anos, essas vinícolas que começaram
estabeleceram-se no mercado, criaram marcas mais ou menos reconhecidas no mercado nacional, algumas exportando para fora. A Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha foi criada, das quais eu agora estou como presidente. No início éramos 10, 12 vinícolas, hoje já somos 20 associados, vinícolas. E criou-se, então, a indicação geográfica, em regime de IP, uma indicação de procedência Campanha Gaúcha, que existe, foi oficializada pelo INPI em 2020, maio de 2020, e nós, em tempo recorde, calhou bem naquela fase, estávamos no meio da pandemia, no início da pandemia, bem, aliás, no início da pandemia, então, todos à distância, nos computadores, conseguimos criar o Conselho Regulador, que é quem rege, quem coloca em prática tudo o que foi definido na indicação geográfica, criar o selo, enfim, criar todo o trabalho para conseguirmos ter vinho com o selo. E em 2021, logo é um tempo recorde até, nós conseguimos lançar em janeiro de 2021 os primeiros vinhos com o selo de indicação geográfica, que eram referentes à safra 2020. Então, é uma região que realmente em 20 anos deu um salto brutal, um salto enorme. Parece que aconteceram 100 anos em 20 anos, assim, é uma coisa muito interessante. E realmente porquê? Porque realmente a região tem condições muito boas para produzir uva vitis vinífera, que é o grande segredo para fazer vinho. Okay? 90% do segredo é ter uma excelente matéria-prima, que já ajuda bastante até para o nosso trabalho. E essa regulamentação limita as uvas que se pode usar? Mais ou menos, é assim, como é uma região relativamente jovem, nós tentamos ser o mais abrangentes possíveis. Obviamente existem limites. Nós temos alguns limites, por exemplo, a uva tem que ser produzida dentro dos limites geográficos do que é a indicação geográfica, tem toda uma fase de vinificação que tem que ser feita dentro dos limites da indicação geográfica, tem depois que obedecer a parâmetros físico-químicos que são mais apertados do Paleio do Vinho do Brasil, então eles vão às cegas para um laboratório, são analisados fisicoquimicamente e têm uns padrões mais apertados do Paleio do Vinho, e depois passam por um painel de degustação, formado por enólogos internos e externos, que vão avaliar a qualidade dos vinhos e também a tipicidade, não é? O quão típicos são os vinhos para a região da Campanha. E aí os vinhos que passam por essas 3 fases, que conseguem comprovar toda a procedência da uva, que conseguem ter todos os parâmetros físico-químicos dentro do requerido e que depois passam na degustação e são considerados com qualidade e com tipicidade, eles acabam ganhando o selo. A limitação que existe em relação às uvas, respondendo diretamente à sua pergunta, nós tentamos ser o mais abrangentes possíveis, então colocámos todas as uvas que já estavam no cadastro vitícola na época, na região, que já eram plantadas na região da Campanha, nós abrimos para serem utilizadas. E mesmo assim temos abertura para novas. Quando existe uma nova uva que chega à região, ou algum produtor diga, olha, eu plantei uma nova uva que está tendo sucesso, que está tendo boa... Nós abrimos primeiro, acho que são os primeiros 3 anos, ela entra em caráter experimental, e depois, ao 4º ano, passa a fazer parte também da lista das variedades aceites para poder ter o selo da IP Campanha Gaúcha. E pela proximidade para o Uruguai, tem muito taná também na região? Tem muito taná, tem muito taná. É uma região... O taná, eu acredito que seja uma das uvas que está mais presente, talvez seja a mais comum entre todas as vinícolas da Campanha. Não é que é mais plantada, ok? É mais plantada em termos de quantidade, de número de plantas e de quilos. Acaba por ser a Cabernet Sauvignon, até por uma questão mercadológica, porque há muito produtor na Campanha que segue vendendo uva para outras vinícolas. Mas a taná, se nós formos analisar vinícola a vinícola e formos olhar assim um denominador comum, vamos ver que quase todas elas têm ou um varietal taná, ou o taná existe nos cortes, então é uma uva que se deu muito bem aqui. E lembrando que no Uruguai, a região da Campanha Gaúcha faz esta fronteira com a Argentina. Nós, Campos de Cima, estamos na fronteira com a Argentina, que aí está aqui, tem a Uruguaiana que também faz fronteira com a Argentina, e depois faz toda aquela faixa de fronteira com o Uruguai. Lembrando que no Uruguai a uva taná é plantada junto à Campanha Gaúcha, não é plantada lá no sul, mas sim aqui no norte do Uruguai, que é na região da Campanha Gaúcha.
e é uma uva que se deu muito bem aqui e é utilizada muito em cortes, em varietais, por várias vinícolas, mas não é a única. Há muitas uvas, nós temos um clima muito propício para uvas tintas, então nós temos uma maturação fenólica muito completa em quase todas as variedades de uvas tintas, então diria que nós aqui temos um leque, uma abrangência enorme de uvas que se dão muito bem, principalmente tintas. O desafio é mais nas brancas, então o desafio é encontrar que uvas brancas se conseguem adaptar a uma região tão quente e seca, porque a característica aqui é uma região de clima quente, seco e ensolarado, não é? E como sabemos, com esse clima aumenta a maturação, a doçura da uva, baixa a acidez. E nos brancos a gente precisa de acidez, então são menos variedades que temos disponíveis de brancos, mas ainda assim há muitas vinícolas fazendo experiências, trazendo uvas novas para aqui, então tem sido uma experiência bem interessante. O Uruguai tem bons alvarinhos, né? Isso, e aqui na Campanha Gaúcha também. Temos a nossa vinícola tem, por exemplo, a Miolo tem, a Miolo, que eu falei há pouco da Almadém, tem 2 projetos enormes na região da Campanha, tem a Almadém, que fica em Santana do Livramento, e tem a Quinta do Ceival, que fica em Candiota. Lá na Quinta do Ceival eles têm um alvarinho muito bom também. Então existe muita uva interessante aqui. Nós temos Viognier, por exemplo, que se adaptou muito bem. Chardonnay, que é sabido, não é? Que se dá em clima quente e seco, como comprovam os chardonnays da Califórnia, não é? Então, temos menos opções, menos diversidade em uva branca, mas ainda assim estão-se fazendo experiências muito interessantes aqui. Há quem tenha arinto, enfim, estão-se trazendo assim variedades bem diferentes para aqui também. Muito legal. Pelo menos a Miolo também tem umas castas portuguesas que se dão muito bem, né? Exatamente, a Miolo tem a Rapariga Nacional, tem outras, tem, enfim, mas quem fala, eu estou falando da Miolo, mas existem, por exemplo, a Salton tem um projeto enorme aqui também na região da Campanha Gaúcha, lá em Santana do Livramento. A Cooperativa Nova Aliança, que também é lá da Serra, também tem um projeto enorme aqui na região da Campanha. Então, existe esse misto que são os nossos associados todos, existe esse misto de associados que são pessoas que eram da campanha, produtores rurais. Eu não pareço pelo meu sotaque, mas eu sou casado com uma das donas da vinícola, então a família é daqui da região, então eram pessoas da região que já trabalhavam com atividade rural e que decidiram diversificar a produção, mas também já vinícolas estabelecidas no mercado que viram o potencial na época da campanha gaúcha e vieram aqui criar unidades e se estabelecer e plantar uva e criar, enfim, unidades de vinificação porque viram que realmente esta região tem um potencial muito bom para fazer vinho de qualidade. Serra Gaúcha, né? Então, Sim. estão indo mais para essa É, região para fugir um pouco das mais tradicionais, né? isso, a Serra tem, eu adoro os vinhos da Serra Gaúcha, adoro a região da Serra, eu adoro a diversidade no mundo dos vinhos. Eu acho que a Serra tem características únicas deles e eles são ótimos. Por exemplo, o nosso desafio nas uvas brancas, eles não têm esse desafio. Pelo contrário, eles têm um leque de uvas brancas à sua disposição incrível, têm um clima ideal para espumante, para vários vinhos brancos, mais desafiante para vinho tinto, onde tem menos uvas tintas que conseguem esse grau de maturação completo, mas tem várias também que conseguem, não é? Então, é uma região diferente, bem diferente da nossa. Outra questão que eles sofrem um pouco que é uma região menor em termos de área, então 1 metro quadrado lá é muito caro também, é difícil encontrar terreno, é difícil plantar, até pela serra, pela questão da geografia mesmo. E nós aqui na Campanha Gaúcha é o Pampa Gaúcho, são planícies enormes, terreno não falta, o que mais temos aqui é área para plantar, então falta-nos até mais investidores que queiram vir para a Campanha Gaúcha e queiram vir apostar nesta diversidade e nesta qualidade e eu falava antes do potencial, mas não é potencial, da realidade que nós temos aqui para fazer, plantar boa uva e fazer bom Bom, vinho. pessoal de Vinhos e Prazeres, tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Beto? Muito legal aqui a entrevista que você fez. Você está fazendo nessa primeira parte, não é? Essa é a primeira parte que ele conta como é que funciona a região da campanha das vinícolas de lá, que hoje em dia é o segundo produtor de vinho do Brasil, depois da Serra Gaúcha, né? E que tem exportação, principalmente espumantes para a Inglaterra. Então, é muito interessante a aprender um pouco sobre a campanha, que eu não conhecia nada, né? É uma região que eu também não conheço. Espero, como você, um dia conhecer pessoalmente. A gente conhece os vinhos, né? Os vinhos são muito bons.
Exatamente. Então, te agradece aí o pessoal do Vinhos e Prazeres, né? Para quem gostou, deixa um like, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, comente, é importante para a gente, isso ajuda o nosso canal a crescer e motivar a gente a continuar chamando os produtores aqui para conversas. Obrigado, Marcelo.